Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Fique à vontade, pastor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quero externar aqui a minha alegria e felicidade de estar nessa noite com a amada igreja do Senhor, compartilhando da palavra do Senhor. Para quem não sabe, eu pertenço à Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Eu quero convidar você a compartilhar uma palavra comigo. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 10. Eu quero ler alguns versículos com vocês. E se vocês quiserem, podem até deixar a sua Bíblia aí aberta nesse texto, onde nós vamos estar falando algo acerca do reino de Deus. Amém? Compartilhe comigo então. Diz assim a palavra de Deus: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Estas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos as coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Estas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritos como advertências para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Meus queridos, nós vivemos nos últimos dias um desafio. E qual é esse desafio? É o desafio de ser aquilo que Cristo quer que nós sejamos na terra. É ser aquilo que Deus nos chamou para ser. E o que Deus nos chamou para ser? Ele nos chamou para ser uma igreja que verdadeiramente faça a diferença no meio da sua comunidade onde ela vive. Então, esse texto que nós acabamos de ler, Paulo está advertindo a igreja de Corinto exatamente acerca dessas coisas. Paulo alcançou esta cidade na sua segunda viagem missionária, onde ali esteve pregando a palavra do Senhor e ali fundou uma igreja. E Paulo, dirigindo esta carta, ele está exemplificando acerca da história de Israel, mostrando como exemplo para aquela igreja acerca do cuidado que eles devem ter. Que o Senhor Jesus os chamou eles para uma determinada obra e que eles foram privilegiados por Deus por ser escolhidos do mundo para aquela missão. Mas em contrapartida, eles tinham que reconhecer que também eles tinham algo a oferecer para Deus. Não era por causa, dos privilégios que eles iam relaxar, não, mas que eles tinham que ter a perseverança e o cuidado de fazer aquilo que Deus queria ou os escolheu para que verdadeiramente eles viessem realizar naquele tempo. Ou seja, alguns deles estavam desviando, estavam relaxando e seguindo ao mundanismo, esquecendo a pureza do evangelho, a pureza do cristianismo, relaxando naquilo que o Senhor os escolheu para fazer. E então o apóstolo Paulo, através dessas palavras que nós lemos, está dizendo para eles que não é por causa do privilégio que eles não podem perder as bênçãos de Deus, que eles são privilegiados, mas em contrapartida, eles têm que se esforçar para fazer a vontade de Deus aqui nesta terra. Então, essa palavra também serve para nós hoje,
para que nós sejamos verdadeiramente igreja. Por isso, eu trouxe esse tema, mais do que estar na igreja, precisamos ser igreja. Por que isso? Porque há uma diferença entre estarmos em uma comunidade, entre fazer parte de um povo, entre levar um nome e verdadeiramente ser igreja de Cristo na terra. Há uma diferença entre estarmos numa comunidade e sermos verdadeiramente corpo de Cristo. Porque ser corpo de Cristo é uma essência. Ser corpo de Cristo é ser compromissado com Ele. É como o irmão já disse aqui, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando eu digo mais do que estar na igreja, precisamos ser igreja, eu estou fazendo distinção, eu estou dizendo que há dois tipos de igreja. Mas como assim, pastor? Eu quero dizer que há uma igreja visível, formada por números de pessoas, aquela igreja que nós podemos ver, que nós podemos contemplar. Mas existe uma igreja que só Cristo conhece. Existe uma igreja que nós olhamos, mas nós não vemos. Mas o Espírito Santo conhece cada um deles. Sabe por quê? Porque esta igreja, que é a igreja invisível, são aqueles salvos que estão no meio de um ajuntamento de povo, onde muitas das vezes alguns ainda não têm chegado àquilo que deveria ser. Mas ali dentro tem um grupo que o Senhor Jesus olha para ele e diz: eu posso contar com ele, eu posso contar com ela, esse é o meu instrumento, aquele é o meu instrumento. Então isso é o que Deus quer que você seja nestes últimos dias. Deus quer contar com você, louvado seja o nome do Senhor. Deus quer poder olhar do céu e os seus olhos ser direcionados à sua pessoa, e ele olhar e dizer: eu posso contar com Manuel para esta missão, eu posso contar com a Maria, com José, eu posso contar com ele, porque ele é minha igreja na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando eu falo assim, eu estou fazendo distinção desta igreja visível e desta igreja invisível. Eu estou fazendo diferença entre a igreja humana e a igreja divina. Eu estou fazendo diferença entre a igreja temporal da igreja eterna, aquela que um dia vai morar no céu ao lado do Senhor Jesus. Quando eu falo também essas palavras, eu estou fazendo diferença entre uma igreja imperfeita de uma igreja perfeita, porque a igreja, ela é composta por homens e mulheres imperfeitas, aleluia, mas a igreja de Cristo, os salvos no Senhor Jesus, aqueles que vão morar no céu, alcançarão a perfeição, aleluia, quando nos encontrarmos com Ele na glória. Então, mais do que ser, ou mais do que vir, mais do que fazer parte de uma comunidade, que nós chamamos também igreja, mas nos estamos referindo a uma organização humana, sejamos verdadeiramente igreja de Cristo. E quando nós falamos em ser igreja, falamos de essência, falamos de compromisso, louvado seja o nome do Senhor. E compromisso com quem? Primeiramente com Cristo. Porque quando Cristo é o nosso cabeça, então nós não fazemos o que queremos, mas nós fazemos o que Ele quer, como diz a palavra de Deus. Aquele que anda no Espírito não sabe para onde vai. Por quê? Porque ele não faz a própria vontade, mas faz a vontade de Deus. Às vezes a vontade dele é uma, mas a vontade de Deus é outra. Então Paulo, ele está fazendo essa advertência, quando ele retrata aqui da comunidade de Israel. Por que ele traz a figura do povo israelita? Porque o povo israelita foi um povo privilegiado por Deus. O povo israelita foi formado a partir de Abraão, um homem que foi chamado por Deus do meio de uma família idólatra, com uma esposa que não podia gerar filhos, mas Deus chega para ele e diz: Abraão, conta as estrelas do céu. E ele ali começa a contar e diz: Senhor, não consigo, são tantas. E o Senhor diz assim: será a tua descendência nesta terra, porque a estéril dará filhos, louvado seja o nome do Senhor, e tu formarás uma grande nação, louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor chama aquele povo sem nenhum merecimento. A Bíblia diz que por eleição Deus elege aquele povo entre os demais para ser um farol para o mundo. Eles foram privilegiados, pois receberam a lei,
eles foram privilegiados, pois receberam o culto, eles receberam através deles o próprio Messias. Mas a Bíblia diz que contanto Deus não se agradou deles, eles foram rejeitados e Deus levantou um novo povo. E quem é esse novo povo? Esse povo é a igreja, o qual você hoje faz parte. Louvado seja o nome do Senhor. Não é igreja local, mas uma igreja universal. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu digo universal, não estou falando de denominação. Estou falando de um povo salvo, remido, liberto pelo sangue de Jesus Cristo de todos os cantos da terra. Essa é a igreja universal. É a igreja sem placa. É a igreja sem denominação, onde o supremo pastor é Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Onde cada um de nós aqui, ali, fazemos parte desta igreja que um dia espera ir morar no céu. Quantos esperam um dia ir para o céu? Aleluia, porque a igreja espera a volta de Cristo nesta terra. Então as palavras aqui estão falando que Deus libertou este povo. Esse povo, depois da nação formada, Abraão, teve Isaac, Jacó, de Jacó nasceram 12 filhos, desses 12 filhos formou-se as 12 tribos, dessas 12 tribos formou-se a nação de Israel. A nação de Israel foi para o Egito e ali foi escravizada durante 400 anos, viveram debaixo de escravidão, mas o povo era abençoado, o povo crescia. Quanto mais Faraó armava projetos para destruir, mais o Senhor multiplicava aquele povo. Então o Senhor levanta Moisés para levantar aquela nação, para cumprir a promessa que tinha feito a Abraão, e com atos poderosos, através das 10 pragas, Deus ali fez grandes prodígios e tirou aquele multidão do Egito. A Bíblia fala de mais de 600 mil homens, somente homens acima de 20 anos e abaixo de 50, que eram contados homens que poderiam ir à guerra, 600 mil aproximadamente, sem contar mulheres, crianças e velhos. Alguns estudiosos dizem que aquela nação que saiu do Egito chegava a quase 3 milhões de pessoas. E ali o Senhor tira aquele povo ali do Egito para levar para uma nova terra, para levar para a terra de Canaã, que representa para nós o reino dos céus, o qual Jesus lá em João, capítulo 14, diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Eu vou para o Pai preparar lugar. Quando eu for vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então, continuando a história, 40 anos, aquele povo roda pelo deserto. Deus tira eles. Deus, durante 40 anos, sustenta aquele povo. Não lhe falta pão, não lhe falta água, não lhe falta nada. A Bíblia diz que durante o dia Deus providenciava uma nuvem que ia acima deles, para que pudessem suportar o sol. Durante a noite, Deus providenciava uma coluna de fogo que iluminava o caminho para que eles pudessem caminhar. Foi durante 40 anos, até que aqueles 600 mil que saiu lá do Egito morressem no deserto. E apenas 2 homens entrou em Canaã. Daqueles 600 que saíram de lá, daqueles homens preparados para a guerra. Agora por quê? Porque foram homens e mulheres que foram chamados, homens e mulheres que foram escolhidos, mas que não honraram o compromisso o qual Deus fez com eles. Então, aqui a palavra de Deus diz que eles foram privilegiados. Eles passaram pelo mar, eles contemplaram os milagres, eles viram as grandezas do Senhor, mas foram rebeldes com o Senhor no deserto. E por isso eles não entraram. E aqueles que nasceram, aqueles que saíram criança, foram aqueles que fizeram compromisso com o Senhor. E ali eles adentraram na terra de Canaã. E ali o Senhor, com aquelas pessoas, e mais Josué e Calebe, dos 2 que tinham saído do Egito, foi o que alcançaram aquilo que o Senhor tinha prometido para Abraão. Essa palavra é para que nós meditamos naquilo que o Senhor deseja para nós. Não apenas adianta começar bem a caminhada, mas nós temos que terminar bem a caminhada. Não apenas correr com toda a força no início da caminhada e no meio do caminho parar.
no meio do caminho cansar, no meio do caminho retroceder. O Senhor te chamou, o Senhor me chamou para iniciar uma caminhada, mas Ele quer andar conosco no início da caminhada, no meio da caminhada e até o fim da caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer que nós alcançamos a linha de chegada, Ele quer que nós alcançamos a coroa da vitória que nos aguarda ali no momento em que Ele retornar. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso o Senhor colocou no meu coração esta palavra: mais do que igreja, nós precisamos ser igreja. Mais do que pertencer a uma denominação, nós temos que verdadeiramente ter o coração voltado para Deus. E aqui eu traço alguns tópicos que podem nos esclarecer melhor o que faz com que nós não sejamos igreja, mesmo que nós estejamos em meio de uma comunidade, em meio de um povo denominado igreja, denominado cristãos. O que faz que nós não sejamos igreja? Nós aprendemos com esta palavra, o qual Paulo nos ensina. Primeira coisa, quando estamos na igreja, mas vivemos cobiçando as coisas do mundo. Então nós não somos igreja, mesmo quando estamos no meio da comunidade, mas o nosso coração ainda está nas coisas do mundo. O nosso coração ainda não é completamente do nosso Senhor. A Bíblia diz que este povo, que Deus tirou do Egito, que Deus fez por eles grandes projetos, mas na primeira dificuldade, eles começavam a reclamar e dizer: ah, que maravilhoso eram as batatas, ah, como lá no Egito nós comíamos os pepinos, e aqui nós estamos passando fome. Mesmo o Senhor fazendo maná, mesmo o Senhor mandando codornize, na primeira dificuldade eles murmuravam e não criam que Deus era capaz de fazer brotar para eles aquilo que eles precisavam. Então o Senhor tinha retirado eles do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído dos seus corações. Eu quero te dizer para você nesta noite: Deus te chamou lá do Egito, mas Deus não quer que nós trazemos o Egito conosco, porque Deus nos escolheu para ser um novo povo, um povo de Cristo, a igreja santa e verdadeira, cheia de Cristo, cheio de Deus, cheio das coisas do céu. As coisas do mundo ficaram para trás, diz a palavra de Deus, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele povo morreu no deserto porque eles queriam trazer do Egito para ali onde Deus tinha para ele as coisas do Egito. Aquele povo saiu do Egito, mas o Egito não saía deles, e por isso eles foram ali mortos no deserto. Não era porque Deus os queria matar, não. É porque eles viveram na obstinação do mundo. Deus estava querendo salvá-los, mas eles estavam querendo o Egito. Eles estavam na comunidade, mas o coração estava no Egito. Então, se isso acontecer também conosco, nós não chegaremos à Nova Jerusalém, a Canaã celestial. Por isso o Senhor quer que nós desejamos as coisas do céu. Que o nosso coração seja desejoso pelas coisas que são lá de cima. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós estejamos aqui, mas o nosso coração realmente esteja aqui, no dono da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. É aquilo que não agrada o Senhor. O mundo ficou para trás. As coisas do mundo, por mais que pareciam boas para nós, são as coisas de Cristo agora que nos alimentam. São as coisas de Cristo agora que nos dá alegria. O mundo não nos domina mais, o mundo já não nos alimenta mais, porque agora a glória de Cristo é o que tem valor para nós. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa alegria está em Cristo, e se nós ainda estamos nos alegrando e desejando as coisas lá de fora, mesmo estando na casa de Deus, é preciso que nós nos humilhemos, é preciso que nós retornemos à sua presença e buscamos mais dele, mais dele, mais dele, para que ele possa dominar a nossa vida em todos os âmbitos, no âmbito material, espiritual, porque nós precisamos desejar cada dia as coisas do céu para a nossa vida. Sabe por que aquele povo estava também no meio da comunidade, mas não pertencia à comunidade de Cristo? É quando nós estamos na igreja, mas Deus não é nossa prioridade.
quando nós estamos na igreja, mas Deus não é prioridade. Nós apenas estamos na comunidade, mas não somos igreja de Cristo verdadeiramente. A Bíblia diz que aquele povo caminhava com o Senhor, vendo todo. Imagine eu e você vendo esses milagres hoje, irmão. Imagine eu e você vendo Moisés abrindo aquele mar vermelho. E aquelas pessoas passando de pé enxuto. E logo após o exército vem atrás. E Moisés, quando passa o último homem, aquele mar se fecha e aquelas pessoas ali são inundadas. Imagina você vendo a glória daquela nuvem todos os dias. Imagina você vendo a glória daquela bola de fogo todo o tempo. Mas a Bíblia diz que na primeira oportunidade, quando Moisés subiu ao monte e passou 40 dias, o povo reuniu Arão e disse: Moisés não volta mais, pega o ouro, faz um bezerro. Nós vamos seguir agora o bezerro de ouro, deixa do Deus de Moisés para lá. Então aquele povo estava ali, mas Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, não era ainda a sua prioridade. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó não era ainda o seu tudo. Porque o seu tudo, pastor? Porque Deus não aceita de nós 99%. Não, ou nós sejamos 100% dele, ou ele não nos aceita. Louvado seja o nome do Senhor. Ele deve ser a nossa prioridade. Ele deve ser, acima de tudo, aquilo que está no topo de todos os nossos projetos. Todos os projetos humanos estão em segundo plano, porque o primeiro de todos é o céu. O primeiro de tudo é alcançar Canaã. O primeiro de tudo é encontrar Jesus, ver a sua face e entrar na cidade santa com ele, para morar a eternidade com ele. Todas as outras coisas estão abaixo desses projetos. Quando nós pegamos outras coisas e colocamos acima do Senhor, ele deixa de ser nossa prioridade e nós deixamos então de ser igreja de Cristo. Ele diz: não podeis servir a dois senhores, vocês vão agradar um e desagradar outro. E eu digo para você que Deus não aceita coração dividido. Deus criou o homem para ter um relacionamento de amor de pai com ele. E Deus é tão bondoso que ele criou o homem e não fez dele um robô para que dizer: você vai ter que me amar, querendo ou não, porque eu não te dei outra possibilidade. Não, Deus criou o homem e deu algo para ele chamado livre-arbítrio. Ele colocou lá no jardim uma árvore. Por que, pastor, Deus fez isso? Para que o homem tivesse opção, para que o homem pudesse amar a Deus verdadeiramente. Ele também teria que ter a opção de não amá-lo se ele quisesse. Por isso Deus deu ao homem livre-arbítrio, para aquele que escolhesse ele, a seguir a ele verdadeiramente, é porque o ama verdadeiramente, de todo o seu coração, de todo o seu corpo, de toda a sua alma. E esta igreja é que o Senhor tem buscado no meio de todas as comunidades. É uma igreja que é 100% dele. É uma igreja que não tem lugar, aleluia, para ídolos, como Israel fez. O povo estava caminhando, estava experimentando os milagres. Mas na primeira opção, eles deixavam a Deus e seguiam outro caminho. Também foi assim nos tempos de Jesus. Jesus pregava e muitas das pessoas que estavam ali não estavam ali porque queriam ir morar no céu, porque acreditavam no Evangelho de Cristo, não. Alguns estavam ali porque precisavam de um milagre. Alguns estavam ali porque ele multiplicava pão e enchia a barriga dos famintos. Mas tinha ali uns poucos que creram no seu evangelho, que creram na sua palavra, e foram esses que mesmo depois dele se sacrificar, continuaram levando o seu evangelho aos 4 cantos do mundo, e muitos foram libertos. E por isso eu e você estamos aqui hoje, por causa destes primeiros que resolveram verdadeiramente ser igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos mártires, quantos irmãos e irmãs se entregaram
entregaram aos leões, se entregaram às feras. Quantos irmãos e irmãs em Roma foram feitos de tochas, de luminárias? Nero mandou colocar milhares de cristãos como tochas e tocar fogo, mas ali eles não negavam, eles criam naquilo que Cristo tinha falado. Ele dizia assim, o fogo que você acende em mim, ele vai durar alguns minutos e vai acabar, mas o fogo que arderá para os ímpios, esse queimará pela eternidade. Eu não vou negar aquele que me escolheu. Policarpo, um cristão da igreja, com 85 anos, foi preso. E o governador chamou ele e disse, olha, nega Jesus e eu te deixo viver, senão eu vou te colocar na fogueira. Sabe o que ele disse? Há 85 anos eu sirvo a esse Jesus e ele não me fez nunca mal nenhum, porque eu negaria o meu Senhor. Aí eu falo assim com tanto âmbito, aí você diz assim, ele foi livre. Não, ele foi queimado na fogueira. E agora, pastor? Aqueles que subirem no arrebatamento, lá na eternidade, vai encontrar Policarpo. Louvado seja o nome do Senhor. E você vai perguntar para ele, se você quiser, Policarpo, valeu a pena ser igreja? Valeu a pena ser queimado? Ele vai dizer assim, valeu a pena. Louvado seja o nome do Senhor, porque estar com Cristo é viver com Ele a eternidade. E por isso o Senhor chamou aquele povo para esse compromisso. Mas o povo não tinha um coração, o povo tinha um coração dividido. O povo ainda não tinha tirado os deuses egípcios de dentro deles. Por isso, eles não entraram na terra prometida. Mas Deus te escolheu para ser igreja do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Sabe outra coisa que faz com que nós não sejamos igreja, mesmo estando no meio de uma comunidade cristã, é quando nós estamos no meio da comunidade, mas vivemos em imoralidade, vivemos em pecado. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós servimos a um Deus santo. Nós servimos a um Deus santo e nada menos do que santidade Ele exige da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele povo foi chamado para pertencer a uma nova realidade, para viver uma nova perspectiva, mas eles precisariam deixar, eles não poderiam nem sequer se juntar, se casar com um povo que fosse de uma outra realidade, que não fosse parte da nação israelita. Aí você me pergunta, e o que o povo fez? Na primeira oportunidade eles se casaram com as moabitas. Na primeira oportunidade eles esqueceram o que Deus falou para eles e se juntaram com mulheres pagãs. Mulheres de Israel se juntaram com homens pagãos. E o que aconteceu, pastor? A Bíblia diz que o povo de Deus começou a se misturar e começou a adorar os deuses das moabitas, os deuses dos moabitas. E começaram então a se prostituir. E prostituição não se refere só a ato sexual, não. Prostituição significa qualquer tipo de impureza, qualquer tipo de coisa que tira o estado natural. Por exemplo, esta água está aqui, ela está no seu estado natural, ela foi feita assim, ela é pura. Se eu colocar algo aqui, ela está prostituída. Ela está impura. Então, impureza é tudo aquilo que tira o nosso estado natural. Qual é o estado natural? É o estado que Deus nos criou. E qual foi o estado que Deus nos criou? Santo, bons, perfeito, louvado seja o nome do Senhor. Tão santo que Deus descia todos os dias para falar com o homem, e o homem contemplava a face do Senhor, porque vivia um estado de santidade. Então, quanto mais próximo de Deus, mais perfeito nós somos, e é isso que Deus quer de nós, um povo separado para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então tudo aquilo que contraria a lei de Deus para você, tudo aquilo que contraria a lei de Deus para mim, eu devo me afastar. Por quê, pastor? Porque eu sou igreja, eu tenho um pastor, eu tenho um dono, eu tenho um cabeça, e o cabeça é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor.
Ah, pastor, mas as coisas são boas, mas elas não me dominam, porque quem me domina agora é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem me guia agora não é a minha carne, quem me guia agora é o Espírito Santo. Eu não dou mais vazão aos meus desejos carnais, mas eu dou lugar ao Espírito Santo de Deus. Ele me domina, ele diz aonde eu devo ir, aonde ele não pode entrar, eu também não entro, porque eu pertenço a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus chega para Nicodemos e diz: Nicodemos, se tu não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Já pensou, irmão? Um homem que era doutor da lei, ficou todo confuso. Como é que pode se nascer de novo? Pode um homem entrar no ventre materno da mãe de novo? E o Senhor Jesus diz: não, esse nascimento é um nascimento espiritual, é um nascimento realizado pelo Espírito Santo, é um nascimento de dentro para fora, é o nascimento e a transformação da natureza, aleluia. Aquela natureza perfeita vai retornando, porque o homem foi criado santo, perfeito, mas ele desobedeceu, e a partir da desobediência, ele se tornou uma natureza imperfeita, uma natureza voltada para o pecado, e sem Deus ele não consegue fazer as coisas corretas, porque a sua natureza está contaminada. Mas quando ele abre o coração para o Espírito Santo de Deus, então o Espírito Santo de Deus começa a mudar a sua natureza. Alguém dizia assim: eu não vou para a igreja porque eu não consigo deixar isso, eu não vou para a igreja porque eu não consigo deixar isso. Aí um dia ele ouve a voz do Espírito Santo e vem, e o Espírito Santo entra nele, entra no seu coração, começa a fazer a mudança, e ele começa agora a criar um novo desejo. A prioridade dele é outra, o coração dele queima agora, é diferente, e aquilo que queimava levando a sua carne para o pecado, agora ele não tem mais prazer, agora ele não tem mais desejo, porque o seu desejo e o seu prazer é para Cristo, é para o Senhor. E agora ele começa a ter prazer em orar, ele começa a ter prazer em jejuar, ele tem prazer em fazer missões, fazer a obra do Senhor, estar com o pastor, fazer a obra que o pastor determinar. Por quê? Porque o Espírito Santo agora está no coração dele, e agora o desejo dele é outro. O mundo não tem mais lugar na vida dele, porque o Espírito Santo agora é quem é o Senhor dele, é Jesus que é o Senhor. Ei, igreja, Jesus quer ser o nosso Senhor. Ah, pastor, então você está dizendo que Jesus não é? Não estou dizendo isso, não me leve a mal, mas eu estou dizendo, ele quer ser cada vez mais o nosso Senhor. Aleluia. Então nós fazendo essas coisas, nós estamos no meio da comunidade, mas nós vamos morrer antes de entrar na terra prometida. Mas Deus nos chamou para uma nova realidade. Ele quer que nós estejamos na igreja desejando o céu, desejando as coisas de cima. Ele quer que nós estejamos na comunidade, mas ter Cristo como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Ele é o topo, ele é a prioridade. As outras coisas, os irmãos já falaram aqui, serão acrescentadas. Ele encarregará do resto, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e depois as outras coisas ele acrescentará. Sabe por quê? Porque a primeira coisa de tudo... Ah, pastor, Deus não quer que eu seja próspero. Claro que Deus quer. As coisas boas do mundo ficaram para os filhos de Deus, mas elas têm que estar abaixo da nossa salvação. Primeiro é a salvação. Se você priorizar a salvação, se você priorizar a tua salvação, a salvação da tua família, todas estas coisas, quando você tocar as suas mãos, Deus vai fazer frutificar. Se você andar na direção do Espírito, ali tem uma terra que está jorrando ouro, mas Deus não quer que você vá para lá. Aí você desobedece e vai no meio do ouro, você vai morrer como um mendigo. Mas como você está na direção de Deus, você vai como o povo de Deus, Deus te manda para o deserto e você vai. Sabe por quê? Porque o Senhor que te mandou para o deserto, Ele vai contigo para o deserto. Louvado seja Deus. E quando tu tocar a mão na areia, vai frutificar, e tu vai comer, e tu vai beber, e tu vai ser próspero no deserto, porque Deus é o que faz frutificar na tua vida. É por isso que aquele que tem compromisso com Deus, Deus o abençoa. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele tem a Deus como sua prioridade. Aleluia. Nós somos igreja
quando nós procuramos viver uma vida de santidade, mesmo em meio a um mundo de pecado. Esse é o desafio dos últimos dias. Nós vivemos em dias que o mundo quer que nós nos conformamos com ele, mas a palavra de Deus diz que nós não podemos nos conformar com o mundo. O mundo quer que nós sejamos como ele, porque se nós não formos como o mundo, nós somos quadrados, nós somos diferentes. Levanta a mão para o céu e dá glória a Deus, porque Deus te chamou para ser quadrado e diferente, mas um diferente santo que vai entrar no céu. Deus não chamou um para ser como a maioria, não, mas você pode ler a Bíblia Sagrada. Deus sempre tira um do meio da maioria para fazer a diferença no meio deles. Então, igreja do Senhor Jesus, mais do que estar na igreja, nós precisamos ser igreja nos últimos dias. Nós não podemos nos conformar com o mundo. Sempre quando a igreja começou a se conformar e o pecado começou a adentrar no seio da igreja, o Senhor interviu na história da igreja. Se você for estudar a história da igreja, você vai ver os fatos tremendos e miraculosos que Deus realizou na história. E eu quero dizer para você, eu creio que nestes últimos dias, tudo o que está acontecendo é uma nova intervenção de Deus na história. Sabe por quê? Porque estava um absurdo o que estava acontecendo no mundo, a falta de respeito, de temor a Deus. E então sempre que acontece isso, Deus levanta um remanescente para fazer uma nova história. Deus levanta um povo para fazer uma nova história, para mudar a realidade. E quem é pastor que Deus vai levantar nesses últimos dias? Levanta a tua mão aí, faz assim, faz assim, faz assim. É você que está com a mão para cima aí, ó. Levanta a sua mão e diz: Jesus, sou eu que quero fazer a diferença. Conta comigo, eu quero ser igreja. Quantos verdadeiramente querem ser igreja do Senhor? O primeiro aqui, ó. Aleluia, Deus quer fazer uma reforma nos últimos dias. Aleluia, Deus levantou na paganização Lutero, Deus levantou John Wesley, Deus levantou tantos homens aí durante a história, e a igreja continua, e a igreja continua. E agora, quando tudo já está polarizado, quando o pecado já está sendo normal, Deus está levantando um novo povo para fazer uma nova reforma nos últimos dias. Louvado seja o nome do Senhor. E este povo está aqui nesta noite, a parte dele está aqui. A igreja universal está aqui, está ali onde está tendo culto, está do outro lado do mundo, aonde tem alguém adorando a Deus. Lá tem pessoas que Deus está dizendo: você vai revolucionar, você vai revolucionar, você vai ser um novo Lutero, você vai ser um novo John Wesley, você vai ser aquele simples, aquele que o mundo julga que não é importante, mas que eu vou fazer, aleluia, na tua vida acontecer o sobrenatural de Deus. Aleluia. Eu quero, com a permissão do pastor, convidar você para ficar de pé. Posso, pastor? Neste momento. E eu quero orar com você, porque eu já estou encerrando. Eu quero, neste momento, orar com você, falando com o Senhor. Se essas palavras falou com você, e você não está se sentindo igreja, não, ainda falta. Ei, se Jesus rompesse hoje lá do céu, se Jesus olhasse de lá, Ele está olhando, mas se Ele descesse aqui para procurar os fiéis, ei, eu vou hoje lá buscar os meus escolhidos para levar comigo, porque eu prometi para eles. Você estaria entre eles? Você seria igreja invisível ou visível? Você seria igreja triunfante ou apenas militante? Você seria a igreja organização ou você seria a igreja organismo? Aquela igreja não somente que tem membros, não simplesmente que tem grupo, não simplesmente que tem um coro, mas uma igreja que é corpo de Cristo, que tem perna, que tem braços, aleluia, que Jesus é o cabeça e que comanda ela, porque quem comanda o corpo é cabeça. Por isso Jesus disse: eu sou o cabeça da minha igreja. A igreja é formada por cada membro, faz parte do corpo, mas cabeça só tem um. É Jesus de Nazaré, louvado seja o nome do Senhor. Ele quer ser o seu cabeça nesta noite. Jesus quer ser prioridade na tua vida. Jesus quer comandar a tua vida, quer mudar a tua realidade. Ei, Jesus quer fazer, aleluia, grandes coisas na tua vida.
mas Ele precisa da tua resposta. Jesus, Ele quer fazer, quer mudar. Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Quando o homem, ele se contaminou com o pecado, e então ele é liberto, Jesus vai lá, limpa ele. E se ele não se dedicar a Cristo, aquele demônio que atormentava ele vai rodar para alguns lugares. Aí ele não encontra onde morar, ele diz, não, eu vou voltar para onde eu saí. E a Bíblia diz que ele diz assim, eu vou voltar, mas eu não vou voltar só, vou levar 7 comigo. E a Bíblia diz, se aquela casa estiver desabitada, aqueles espíritos imundos voltam para ela, invade aquela casa novamente. Porque o ser humano é como uma casa, é como um templo, ele foi feito para que Deus viesse habitar nele. E casa vazia, o inimigo vem e invade ela. Mas Jesus não faz isso. Mesmo que Jesus queira morar em tua vida, mesmo que Jesus queira fazer parte da tua casa, quer morar na tua casa, que é o teu corpo, mesmo se ele estiver vazio, ele não invade. Ele diz, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Ele está dizendo, eu quero fazer parte da tua vida, eu quero mudar a tua realidade, eu quero te fazer ver uma nova visão, eu quero te mostrar novas perspectivas que hoje você não consegue ver. Mas para isso você tem que abrir o seu coração e dizer, Senhor, eu te recebo na minha casa, faz morada nela, limpa ela, faz dela a tua guarida, a tua morada. Louvado seja o nome do Senhor. Curve a sua cabeça neste momento, e eu quero te pedir para você neste momento falar com Deus. Sabe por quê? Porque só você conhece a tua vida, só você e Deus. Eu não estou aqui para julgar você, o pastor não está aqui, ninguém que está aqui para julgar. Nós estamos aqui apenas para ministrar a palavra. É Jesus que está dizendo para você, eu te amo, eu te quero, eu quero fazer da tua vida uma nova dimensão, eu quero que tu seja diferente. Eu não quero apenas que tu esteja aqui e depois tu não entre comigo no meu reino, não. Eu quero ter prazer de te mostrar o céu, eu quero ter o prazer que você entre comigo, eu quero ter o prazer de te confessar e dizer, Pai, esse aqui é o João. Pai, ele não negou, ele foi um pecador lá na terra, mas ele reconheceu, ele me pediu para que eu entrasse na vida dele, para que eu fizesse morada nele. Pai, e eu fiz, e eu mudei ele, eu transformei ele, e ele foi um instrumento, ele ganhou alma, ele fez a diferença. A Bíblia diz que naqueles dias alguns vão dizer assim, Senhor, eu preguei, eu ganhei almas, e o Senhor vai dizer assim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Agora eu pergunto para você, onde era que essas pessoas estavam que falaram isso? Estavam na comunidade, mas viviam uma vida longe dos princípios da palavra de Deus. Aleluia. Mas nós vamos viver novos princípios, nós vamos viver nova dimensão, porque a nossa visão é o céu, o mundo não é nossa prioridade. Ei, os negócios não são prioridade, é o céu. E os negócios Deus vai abençoar, Deus vai abrir a porta e tu nunca vai ser tão próspero. Você vai olhar e vai dizer assim, como isso está acontecendo? Ah, mas eu lutei tanto, usei tanta estratégia e nunca aconteceu. Não aconteceu porque Deus não era prioridade. Mas quando Deus é prioridade, Ele luta por você, Ele vai na frente dos teus projetos e faz tudo dar certo. Louvado seja Deus. Comece a falar com Deus. Espírito Santo de Deus, Senhor, tu estás aqui no meio do teu povo, Senhor. Senhor, esta palavra não foi minha, quem sou eu, Pai? Eu sou, Senhor amado, necessitado como cada um dos meus irmãos. Sou teu servo, carente, e quero mais de ti cada dia também. Senhor, mas aqui está a palavra que transforma, aqui está a palavra que liberta, aqui está a palavra que dá vida, aqui é a palavra, Senhor amado, que transforma o pecador em uma nova criatura. Senhor, eu creio que aqui tem pessoas que a partir de hoje vai viver uma nova dimensão nesta igreja, ao lado do seu pastor, porque o Senhor vai mudar a vida dela a partir de hoje. Eu acredito, quantos creem? Eu creio nesse Deus que faz milagre, eu creio neste Deus que muda a vida, porque Ele mudou a minha vida, porque Ele me pegou do lago do charque de lodo, e eu disse, filho, eu te amo, eu quero te limpar, eu quero te usar. Ei, Jesus, o Espírito Santo está aqui. Quantos podem entrar nesta dimensão de adoração nesta noite? Porque o Espírito Santo está aqui, e Ele está aqui para dizer que te ama,
Ele está aqui para dizer: eu te amo, tu és importante para mim. Eu estou insistindo contigo porque eu te amo. Eu insisto todos os dias contigo porque eu te amo. E eu quero que você mude porque eu quero você comigo. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Sinto o Espírito Santo nesta noite na tua vida. Sinto o Espírito Santo tocar no teu coração. O Espírito Santo mudar a tua vida. Sinto o Espírito Santo nesta noite arrancar esta solidão, este mal da tua vida, aleluia, porque Ele está aqui, Ele está aqui, Ele quer que você mude. Você não pode ser igual, não, porque Ele quer te usar em uma nova dimensão. Espírito Santo de Deus, vai adentrando agora em cada coração, Senhor. Tu sabe a necessidade, Senhor, eu não sei nem porque eu falei algumas coisas aqui, Senhor, mas Tu sabe, porque Tu és o Deus que conhece cada coração de cada um dos Teus servos, Senhor. E eu creio que nesta noite o Senhor está libertando, o Senhor está transformando, o Senhor está fazendo coisas grandes, extraordinárias, e vidas aqui vão mudar, vão ser transformadas a partir deste dia. E a sua casa, o seu bairro, a sua rua, a sua cidade, o mundo vai ser impactada pelo que o Senhor vai fazer na vida dele, na vida dela, porque eu creio que o Espírito Santo está transformando vida, está libertando. Você que não sentia mais alegria, você que não tinha alegria, Senhor, eu estou indo à tua casa, mas não há mudança, eu não sinto, eu preciso. Ele está mudando hoje o teu interior. Sinta Ele aí na tua vida, em nome de Jesus. Espírito Santo, toca nela agora, toca nele agora, para que ele possa sentir a tua presença, para que eles possam dizer: agora eu entendo que esses irmãos levantam a mão, glorificam, eu não entendia. Espírito Santo, vai agora, como vento suave, e vai, Senhor, dando refrigério a esta alma, vai dando refrigério a esta vida, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Quantos creem, diga: eu creio. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe.